Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a advogada Renata Racheia, que é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso. Doutora, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Muito obrigada, Karine, pelo convite, né? Espero poder estar colaborando aqui com vocês, esclarecendo algumas dúvidas dessa área que é tão importante e que falta muita informação. Sim, e as dúvidas são muitas mesmo, porque assim, direito previdenciário, todo mundo quer saber quanto que vai precisar, quanto que vai ter que trabalhar, como que vai fazer para aposentar. Então, assim, a gente precisa tentar dialogar de forma mais simples possível. E para começar, doutora, vamos entender melhor como que funciona o processo de aposentadoria atualmente, né? Porque já tiveram várias reformas, várias mudanças, a gente ainda está um pouco perdido nesse sentido. Certo. Então, assim, o que diz a legislação sobre aposentadoria no caso específico de empregadas domésticas, por exemplo? Como que funciona? Como que elas fazem para aposentar? Até quantos anos elas devem trabalhar? E qual que é a idade mínima para elas conseguirem essa aposentadoria? Então, no caso das empregadas domésticas, elas são uma categoria, né, de segurado da Previdência, né? E elas têm, basicamente, os mesmos direitos do que os outros contribuintes, né? Desde que elas façam o recolhimento mínimo, né? É possível que elas se aposentem por idade, por tempo de contribuição ainda, se for na regra de transição, né? O que é a regra de transição? A regra de transição, ela vem com a reforma para não prejudicar tanto as pessoas que já estavam contribuindo, porque hoje, quem entrou depois da reforma da Previdência já não pode mais se aposentar por tempo de contribuição, no caso das empregadas domésticas, né? Então, elas têm a opção de se aposentar por idade, né, tendo ali hoje uma idade mínima de 62 anos, com 15 anos de contribuição, ou, né, os empregados domésticos, né, no caso do homem, 65 anos e 15 anos de contribuição se eles entraram antes da reforma da Previdência, e se eles já entraram depois, o homem ele teve um aumento de 20 para 20 anos de contribuição, né? Então elas precisam estar contribuindo, ter esse período mínimo e alcançar a idade mínima para se aposentar, ou o tempo mínimo por tempo de contribuição, que aí elas precisam alcançar os 30 anos de contribuição, mais uma regrinha de transição, que nós temos 4, né? Ou o homem, 35 anos, e também alcançar uma dessas regras de transição. Sim. Elas também vão ter direito à aposentadoria por invalidez, que é no caso de quando ela não consegue mais trabalhar em nenhuma atividade, ela fica totalmente incapaz para exercer qualquer tipo de atividade, né? Também tem direito ao salário família, salário maternidade, auxílio doença, que é no caso quando elas ficam incapazes para exercer sua atividade habitual por um período de tempo, né? Então elas precisam se recuperar e elas podem estar pedindo esse auxílio doença, né? E também auxílio acidente, no caso de acidente ficar com sequelas, como também os seus dependentes têm direito à pensão por morte e auxílio reclusão. Então, no caso, a idade mínima para aposentadoria seria 62 anos, no caso das mulheres, ou então tempo mínimo de contribuição, sem contar com a idade, seriam 30 anos. 30 anos, e aí elas têm que atingir uma das regrinhas de transição, como eu disse, que são 4, né? Sim. Que a gente tem o pedágio 50%, o pedágio 100%, temos também a idade mínima e a pontuação. Então, ela pode alcançar uma dessas regras e ali vai acabar tendo uma idade mínima também, né? Mas ela tem essa opção por tempo de contribuição. Mas por idade, 62 anos, mulher e 65 homem. Tá certo, doutora. E assim, pensando por esse lado, quais são os passos para solicitar a aposentadoria, aproveitando que a gente está falando das empregadas domésticas mesmo? Como que elas podem fazer? Onde que elas têm que ir? Quais seriam os documentos necessários que tem que levar para a gente poder fazer a solicitação? E até qual valor ela poderia aposentar? Tem uma média de valores que elas costumam aposentar, ou elas podem alcançar
um valor maior que esse? Tem essa estimativa? Então, elas podem estar, assim que elas preenchem os requisitos, né, elas podem estar solicitando pelo 135 ou pelo aplicativo do Meu INSS. Hoje, a análise, ela é toda online, então, ela precisa fazer o requerimento apresentando os documentos principais, documentos pessoais, comprovante de endereço, as carteiras de trabalho, né, toda a documentação que comprova ali o trabalho dela, e aí elas reúnem essa documentação e podem estar solicitando pelo aplicativo ali, anexando toda a documentação e ele vai para análise, né? Com relação à questão das contribuições, vai ser de acordo com aquilo que elas contribuíram no decorrer da vida, né? Se elas tiveram um salário, se elas sempre ganharam um salário mínimo, né? Ele vai fazer uma média contributiva desses salários delas, né? Até chegar à próxima aposentadoria, um mês antes, calcula e faz essa média e aí vai aplicar uma alíquota. Então, eu sempre falo assim, se você a vida toda contribuiu com o salário mínimo, vai ficar muito difícil você conseguir se aposentar com mais que um salário mínimo, porque você contribuiu sobre esse valor. Agora, se elas tiveram uma contribuição maior, né, fizeram um recolhimento maior, ganhavam um salário melhor, essa vai fazer também essa média e ali ela vai alcançar. Então, o ideal é que ela tenha uma contribuição melhor, né, para que ela possa se aposentar melhor, mas isso tudo, né, dependendo ali de quanto ela contribui, vai ser o valor do benefício dela. Mas assim, no quesito geral agora, falando sobre todos os empregados seletistas mesmo, a gente tem um teto máximo que o salário que você vai se aposentar não vai passar disso, é mais ou menos assim, né, doutora? Isso, exatamente. Vamos supor que você ganhe mais que o teto hoje, que tá 7.700 e pouquinho, né? Você vai ser limitado ao teto. Você pode ter ganhado mais que isso, mas quando calcular o valor, ele vai ser limitado ali ao teto da Previdência. Então, tanto que as suas contribuições, ela tem que ser limitada ao teto. Se você ganha mais que isso, o desconto, eles tem que ser até o teto também da Previdência, né? Então, é feito sempre a média contributiva. Então, por isso que é importante que, né, que as pessoas se organizem para que possam contribuir ali, né, sempre que puderem com valor melhor, para que elas possam, pelo menos, alcançar um valor mais próximo do teto, se puderem, se conseguirem, né? Sim, e até aproveitando, doutora, que a gente comentou, a senhora já comentou um pouquinho antes aqui, com relação aos trabalhadores que passaram basicamente a vida toda ganhando um salário mínimo. Dificilmente eles vão se aposentar com valor acima desse salário mínimo, né? Vai estar sempre nessa base. Pensando por esse lado, tem alguma maneira que eles possam fazer para eles conseguirem se aposentar com valor um pouco maior? Eles contribuírem por fora, se tem essa oportunidade, como é que ela funciona, se é pelo próprio INSS ou eles têm que recorrer a uma aposentadoria, uma previdência privada, como que... Então, aí é interessante eles fazerem, né, um planejamento da sua aposentadoria, mas eles podem, em alguns casos, recolherem desde que eles comprovem a atividade, porque se eu sou empregado e aí eu quero contribuir, né, ali por fora, né, eu preciso comprovar que eu tenho uma outra atividade, né, então assim, aí se ele vai e recolhe sem comprovar essa atividade, vamos supor como autônomo, que hoje a gente chama de contribuinte individual, mas é o antigo autônomo, ele vai precisar comprovar que ele teve esse trabalho ali, então isso pode prejudicar ele fazer essa contribuição a mais, entendeu? Para comprovar no futuro. Então, assim, o ideal é realmente tentar ter um salário, né, ali melhor e também se organizar com relação à contribuição de previdências privadas, né, tentar ver se existe, né, essa condição, porque a gente sabe que às vezes não é possível, né, financeiramente fazer esse recolhimento, mas tentar fazer investimentos, tentar buscar essas contribuições ali com empresas privadas mesmo, ali bancos, né, que tem seguradoras, para eles poderem ter uma renda melhor. Até porque, vamos supor que eles trabalhem o dia todo recebendo aquele salário mínimo, em que outro momento eles vão ter para ter outra atividade que eles possam usar de comprovação para poder também estar fazendo o pagamento, né? Então seria mais uma questão de ajuste financeiro. Aí agora, se você já é um autônomo, né, um contribuinte individual ali, você pode, né, ali já
tentar fazer um recolhimento maior para que você tenha esse valor melhor lá na frente. E até aproveitando que a gente está falando sobre isso, doutora, sobre os trabalhadores autônomos mesmo. Usando o exemplo mais prático aqui que a gente tem no nosso dia a dia, que são os pedreiros e as diaristas. Nesse caso, eles têm direito a se aposentar certinho, como os demais trabalhadores seletistas, ou usando o linguajar mais direto, eles vão ter que trabalhar até morrer? Não, eles conseguem, mas o que é importante a gente dizer? É necessário fazer a sua contribuição, porque o empregado, quem faz a contribuição, o recolhimento, o desconto é o empregador, né? Então a empresa vai lá e desconta do funcionário. Agora, se eu sou pedreiro, né, diaristas, eu preciso fazer o meu recolhimento. Então, eu preciso ir lá no INSS ou então, né, aqueles carnezinhos para poder emitir, colocar, ou então na internet, tirar a guia de pagamento, fazer esse recolhimento para que no futuro eu possa também ter o direito a me aposentar. Então, desde que ele contribua e chegue ali nos requisitos necessários, né, que são os mesmos ali na empregada doméstica no questão de tempo de contribuição, né, idade, ele vai conseguir sim se aposentar. Então é importante ter essa consciência de que é necessário contribuir, porque senão ele vai realmente chegar na idade, né, e não vai ter o tempo mínimo e não vai conseguir se aposentar. E talvez ali, se ele se enquadrar num benefício de assistência, que nós temos o BPC Loas, que é bem conhecido, e ele for uma pessoa de extrema miserabilidade, talvez ele tenha direito àquele benefício com 65 anos, mas é um benefício que também não é para todos, então por isso que é importante eles fazerem o seu recolhimento, ou vão no INSS, pegam, né, essas informações para recolher o carnezinho, ou pela internet também é possível, para que eles possam sim se aposentar. Isso era outra pergunta que eu ia fazer com relação ao benefício. Então, tem um benefício que eles podem aderir ali para que eles possam se aposentar de certo modo. Mas o mais indicado nesse caso, então, seria ou ir no INSS e fazer a contribuição mensal, mesmo sendo autônomo, ou investimento numa previdência privada. Exatamente, é necessário a contribuição, né? Porque é como um seguro de carro, né? A nossa previdência, a gente precisa pagar, né? Se eu tenho um carro, eu quero que ele fique segurado, se eu vou lá e me acidento ou bato no carro de alguém, eu vou lá e ligo para o seguro vai cobrir aquelas despesas, e assim funciona a nossa previdência. A gente, para poder ter acesso a ela, a gente também tem que ter a contrapartida do recolhimento, né? Então a gente precisa recolher. E assim, doutora, só para a gente finalizar a nossa entrevista, saindo um pouco agora dos seletistas e também dos trabalhadores autônomos. A gente tem acompanhado que nos últimos anos no Brasil cresceu muito o número de trabalhadores PJ, pessoas jurídicas, né? Dentro das empresas, dentro de instituições mesmo, tem aquele prestador de serviço, diríamos assim. Pensando por esse lado, na maioria das vezes, esses PJs são MEI, são microempreendedores individuais. Eles têm direito a se aposentar pelo INSS, como costuma ser o pessoal que é assegurado pela CLT, ou eles precisam recolher por conta própria esse valor? Então, desde que eles façam a sua contribuição, né, no caso, vamos pegar o caso do MEI, ele é um tipo de segurado que é o contribuinte individual, que a gente chamava de autônomo, né, antes. Sim. Ele fazendo os seus pagamentos regularmente em dia, ele também vai ter os mesmos direitos que os empregados, com diferença que eles não têm direito ao auxílio acidente, mas ele pode também se aposentar, né, quando cumprir os requisitos, pode, se ficar incapaz, pode se afastar no auxílio doença, né, pode deixar a pensão por morte para a família, desde que ele faça o recolhimento daquelas guias corretamente, né, e preencha ali os requisitos, né. Mas assim, eu falo porque a gente também é MEI e a gente paga um valor, por exemplo, se eu não me engano, acho que está R$75 mensais, que é o valor da guia de emissão. E esse valor corresponde ao salário mínimo. Se você passou pelo menos a maior parte da vida sendo MEI, pagando essa taxinha, quando você for se aposentar, você vai ter direito basicamente a um salário mínimo, seria isso? Exatamente, mas é possível você fazer a complementação, né? Se caso você quiser
pagar sobre um valor maior, você pode complementar a alíquota, porque quando você recolhe como MEI, você paga 5%, né, de uma alíquota que costuma ser 20%, né? Então você pode fazer a complementação pagando a diferença e ali você pode ter acesso a um valor melhor, né, desde que você complemente ali pagando a mais, né, fazendo a somatória. Então você faz o pagamento e recolhe a mais, você pode conseguir um valor melhor, mas para isso também você tem que investir mais. E por último, assim, só uma questão que eu acho que também é dúvida de muita gente. Dá para dizer, assim, em linhas mais gerais, os prós e os contras de quem pretende se aposentar pelo INSS para ter esse tempo de contribuição, cumprir com os requisitos tudo certinho, e de quem prefere, tá pensando aí em fazer a previdência privada, em ter aquele valorzinho mensal sendo depositado ali num banco, numa empresa privada. Dá pra gente ter noção disso, doutora? Então, primeiro que nosso sistema, ele é obrigatório da Previdência, então toda vez que eu tenho uma renda, uma remuneração, eu sou obrigada a efetuar o pagamento. Agora, se porventura você não ofere uma renda, né, você não trabalha, mas quer contribuir, qual que é a vantagem de você contribuir para o INSS que eu vejo? É que esse recolhimento você faz e você não consegue resgatá-lo, né? Pedir ali de volta. Sim. E ali, algumas previdências privadas, você tem a opção de fazer os seus recolhimentos e você também pode reaver com um desconto ali, você pode pegar de volta esses valores. E isso prejudica se a gente não tem uma consciência financeira, se a gente não se organiza e não devolve, ou então é igual a poupança, né? A gente acaba tendo ali, aí sofre um aperto, a gente vai lá e resgata o dinheiro. Então, é importante você ter o INSS, porque ele vai te garantir o mínimo, pelo menos. Se você não pode pagar com muito, paga sobre o mínimo. A gente tem alíquotas diferenciadas, né? Por exemplo, se você só vai se aposentar por idade e com salário mínimo você pode pagar 11%, né? Você tem ali, no caso de quem quadra, tem o MEI, né? Que é uma alíquota de 5%. Então, assim, é vantajoso, porque a gente tem que pensar não só no nosso futuro, mas no futuro da nossa família, porque os benefícios da Previdência, eles também amparam os nossos dependentes, né? Então, por exemplo, se eu tenho um filho menor de 21 anos e eu venho a faltar, né, venho, né, a falecer, então o meu filho, como que ele vai ficar, né, no caso eu que tô com um bebezinho pequeno, então a gente pensa em tudo isso, então ele vai ter direito à pensão por morte, né, meu esposo, né, vai ter direito à pensão por morte, então a gente pensa em tudo isso, pensa não só na aposentadoria, mas também e no futuro, e se eu sofro um acidente, a gente não tá livre, né, Deus me livre a acontecer, mas a gente tá andando aí no trânsito, acontece um acidente, aí eu fico incapaz, eu não consigo trabalhar. Como que vai fazer? Quem que vai me sustentar, né? Muitas vezes eu não sou apta a um benefício da assistência social e ali se torna assim, né, pesado para a família também, né? Então é muito importante pensando não só no nosso futuro, mas no futuro da nossa família. É isso, doutora. Eu queria te agradecer pela presença aqui, por ter esclarecido esses assuntos que ainda tem um quebra-cabeça no nosso cérebro aqui, mas a gente vai tentando entender. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. O tempo é curto, né? E é uma matéria tão interessante que tem muito assunto, né? E às vezes não dá pra gente tratar aqui nesse pouco tempo, mas eu que agradeço pelo convite. Espero poder ter colaborado com vocês. Obrigada, doutora. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima! Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!